Na sua origem, o homem é nômade. Depois, lutou tanto para se fixar nos estados nacionais, nos territórios. Atualmente, o mundo vem enfrentando sua mais recente crise e a maior crise migratória que coloca à prova a efetivação dos direitos humanos, o grau de compromisso das democracias e os limites do Estado Nacional. O programa de hoje discutirá exatamente isso, imigração. Fique com a gente. As imigrações ocorrem por motivos diversos, que vão desde a busca pessoal por melhores condições de vida, desastres ambientais, até a fuga de guerras e conflitos políticos. Porém, em determinados períodos históricos, esse fenômeno se apresenta de forma mais significativa. As dificuldades enfrentadas para solucionar a atual crise migratória revelam a necessidade de se pensar em soluções humanitárias, pautadas pela cidadania, que acompanhem a redução das distâncias e o fluxo global de mercadorias e de informações. Que reflexões a crise migratória nos impõe? Ela pode significar o fim do Estado Nacional? De que forma a literatura nos permite compreender o tema? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai discutir o tema imigração. E para isso recebemos no estúdio José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos, Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, e Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e de Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. E eu começo com a Catherine pelo próprio livro, que é o título do nosso programa. Não dos imigrantes, mas os emigrantes, né? Para imigrar em algum lugar, temos que primeiro emigrar. Então, esse livro do Sebald, que é um autor que certamente teria ganho o prêmio Nobel, não tivesse ele morrido prematuramente num acidente de automóvel, é um dos livros mais impressionantes do ponto de vista afetivo. Ele nos sensibiliza um pouco como o Guimarães Rosa consegue nos sensibilizar pelos emigrantes internos que nós temos no Brasil, né? O Brasil é um país que exporta enormemente de gente do Nordeste para São Paulo, né? Que deve ser um fenômeno meio semelhante desse desterro, dessa perda, né, da própria identidade. E como o Guimarães Rosa, Sebald sabe dar a medida do sofrimento interno, da desorientação interna que significa esse deslocamento. É um autor que se concentrou sobre a imensa crise humanitária e humanística, né, que se tornou, da qual nos tornamos conscientes depois da Primeira e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele recupera de uma maneira muito poética, muito bela, todo o sofrimento dessas populações que vieram primeiro do leste, né, da Ucrânia, da Polônia, da Rússia, né, com os pogroms, né, já no final do século XIX, os judeus começaram a se deslocar. Depois vieram as grandes crises dos armênios na Turquia, das comunidades judaicas, né? Depois, com a destruição dos impérios, esse deslocamento de massas humanas, que é muito semelhante àquilo que nós vivemos agora, né? E depois, agora nós estamos tratando, né, de outra forma com essas ondas migratórias que vêm do Oriente Médio. Então, eu acho que nós estamos agora nos tornando muito conscientes desse problema contínuo, né, do deslocamento de massas humanas dessa bacia do Mediterrâneo, né, que começa a perturbar totalmente, né, não somente o equilíbrio geopolítico, né, e as identidades nacionais, mas também
individualmente, né, os cidadãos que ficam muito incomodados nas suas convicções, muito tranquilas, né, porque é muito fácil ser democrático e aberto, né, numa democracia rica e com um sistema social funcionante, né, como isso era o caso quando eu era jovem na Áustria, na França, na Alemanha, né, que tinha um monte de dinheiro para bombear, né, nesses imigrantes. E agora, quando a saturação parece ter atingido um ponto muito crítico que dá nessas reações que nós vimos na Áustria no domingo passado, né? Quando a pauta do bloqueio da imigração veio de novo à tona. Aliás, as eleições europeias têm sido pautadas muito, né, por esse tema, né, Luísa? Com certeza. Você trouxe? Eu trouxe uma questão local, mas que é um reflexo de um momento da imigração também. Eu trouxe o Assis Brasil Videiras de Cristal, que trata de um problema, um episódio, como a historiografia tradicional registrou, aqui no Morro Ferrabras, em Sapiranga, entre imigrantes alemães no século XIX, 1864 foi, 74, perdão, foi o auge, quando houve um massacre destes Mucker, desta gente que era imigrante, mais pobre, localizado numa região um pouco mais distanciado em relação à época do centro, que era São Leopoldo, e uma questão que é colocada entre os próprios imigrantes, uma intolerância religiosa que faz parte deste movimento também, né, uma intolerância religiosa com um grupo que não queria ser e que desviou-se, digamos assim, entre aspas, por favor, deste caminho do cristianismo católico ou do cristianismo dos luteranos. Então, é uma questão de intolerância religiosa entre o mesmo grupo de imigrantes e que é o episódio, talvez, para o sul do Brasil, com relação aos imigrantes, talvez o mais marcante e menos conhecido, porque a líder é uma mulher, Jacobina Maurer, e também isso acrescenta mais um componente a este episódio. Né? Mormente no século XIX. No século XIX. É uma mulher que era uma profetisa e isso não é tolerado. Né? Não é tolerado nem pelos seus pares, muito menos pela política, digamos assim, pelas autoridades de São Leopoldo e do Rio Grande do Sul. Então é um caso muito atual, bem regional, e muito regional, mas muito atual, e é digamos assim, um cadinho disto que está acontecendo pelo mundo todo, né, neste momento, com estas questões do migrar e do ser distinto em termos das suas crenças religiosas. Acho que vale a pena retomar o episódio. Sim, sempre dá a ideia do alienígena, do estrangeiro. Exatamente. Né? E dos seus problemas. Né? O professor Bolzan. Eu fiz uma opção um pouco diferente, mas eu acho que acaba dialogando com o que as colegas trouxeram. Eu trouxe, na realidade, dois textos. Um clássico, talvez a obra mais importante da literatura em língua portuguesa, se não a mais importante, mas uma das, que é Os Lusíadas, né, de Luís de Camões. E por que isso? Porque, na realidade, me parece que, ao narrar, né, epicamente as viagens portuguesas, as conquistas portuguesas, como, né, os portugueses sempre como uns heróis de qualidade superior, ele dá, vamos dizer assim, um relato da própria ideia, não só da movimentação, ou seja, na realidade os portugueses estavam migrando, indo um processo de colonização, mas também um pouco a relação também do colonizador com o local, né, com o colonizado. E ali tem três situações que são interessantes, né? Uma que é talvez a primeira, que é Melinde, né? Onde, vamos dizer assim, a disputa dos próprios deuses narrada, né? Baco contra depois os outros, Marte, Júpiter, né? Vênus a favor, e vai Mercúrio até Melinde para dizer que os colonizados devem receber bem os portugueses que chegavam.
Então, acho que essa é uma história interessante desse projeto. A Ilha dos Amores também, onde as ninfas são flechadas por Cupido e devem também ceder aos encantos, né, e a potência Isso justifica erótica, tudo, né? dos portugueses, os grandes navegadores. Eu acho que essa ideia do, né, os próprios textos, né, navegar por mares nunca antes navegados, um pouco essa coisa do desconhecido também, que leva, né, a pessoa a sair de um lugar e ir para outro. Ou seja, até porque a questão das migrações, ela tem uma série de fatores que impulsionam a saída. Né? Hoje a gente vê muito a questão da guerra, né, da violência, da crise econômica, da falência das estruturas. Você tem uma série de fatores. A própria ideia da colonização é um processo de imigração, ou seja, o projeto econômico também tem a ver com isso. Um processo de mundialização primeiro que acontece aí, né? É um mecanismo talvez uma das globalizações que nós experimentamos. Agora, é muito interessante, permite que eu pegue porque essa coisa das Lusíadas, não tinha me dado conta que isso é a ideia que o Gilberto Freire depois retoma, né? Para fazer uma reavaliação, né, da identidade brasileira, né, do imigrante português que se abrasileirou com as Índias, etc. Né? Exatamente os elementos dos Lusíadas que o Gilberto Freire retoma de uma outra maneira mais moderna, dizendo que os portugueses não precisam se envergonhar, né, da sua miscigenação, mas isso é o gênio deles, a sua capacidade de justamente interagir e de se adaptar, que outros povos provavelmente não teriam podido colonizar o Brasil. Eu acho que são três situações interessantes. Uma é a recepção do navegador, que chega. Gulliver, que chega, por exemplo. Outra Swift vai fazer isso, né? O tamanho do Gulliver e os liliputianos, recepção, o tamanho, a Ilha dos Amores, a diferença. É que os portugueses não tinham uma qualidade superior, quer dizer, a poesia épica tem essa característica, né? E uma outra sugestão é Os Hereges, do Padura, né, que é um texto mais atual, né, porque tem duas situações interessantes aqui, que uma é a questão, né, da fuga dos judeus, né, na Segunda Guerra, a chegada em Cuba, né, e a não recepção em Cuba, que leva eles de volta à morte. Né? Então, essa é uma questão interessante, ou seja, o processo da expulsão, né, a crise humanitária gerada nesse processo, e também todo o relato que ele vai fazer aqui da época dos judeus, né, e Rembrandt, né, na Holanda, e a situação que acontece ali em relação aos judeus e as suas crenças, etc. Ou seja, acho que, assim, um texto mais simples, mais fácil de ler também, acho que ele relata uma série de circunstâncias que dialogam muito com esse processo migratório que a gente tem experimentado. Esse problema é também um dos grandes problemas atuais e que também aflora no CEPAL, que é esse problema do emigrante, né, que aspirante à imigração, ser enganado, né, na sua passagem, ou por mar ou por terra, né, de ser levado para um país que ele não escolheu, para o qual ele não pagou. Então, essa primeira história, exatamente. As pessoas sendo abandonadas no meio do mar ou jogadas sobre pó. E eu acho que é interessante, tem uma coisa que às vezes escapa a gente também, é o seguinte, porque o migrante, no sentido geral, não é só aquele que sai, que hoje ele está muito chocado com, no caso da crise migratória de hoje, com aqueles que chegam à Europa. Mas há um conjunto, talvez a maioria daqueles que sequer conseguem sair do lugar, por exemplo, da Síria, e que migram internamente, né? Deslocados. No interior do seu próprio território, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de acolhida, sem nenhum tipo de condição de sobrevivência. E sem considerar todas as questões que geram isso. A África, por exemplo, também. Na Índia agora, a grande crise em Bangladesh. O Direito e Literatura faz uma pausa desse tema pesado, né? Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a discussão sobre imigração. Vamos falar mais desse assunto na sequência. Já voltamos.